Boa noite, igreja. Graça de paz. Que alegria poder estar aqui com gente. Vocês não sabem o tanto que é ruim pregar só com a câmera aqui, ó, sem ter ninguém para olhar. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 23. Diz assim: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade entre o povo. Amém? Feche seus olhos comigo. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo que o Senhor é nas nossas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas, ó Deus. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de estar mais uma vez ministrando a Tua palavra, de estar mais uma vez falando ao Teu povo, ó Pai. Meu Deus, esteja comigo no que eu falar, no que eu disser, ó Pai, que seja o Senhor e não eu. Meu Pai, em nome de Jesus, vai tocando cada vida agora que está neste lugar, ó Pai. Vai tocando cada vida que está me ouvindo agora através da internet, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Obrigado por tudo que o Senhor é nas nossas vidas. Amém. Amém? Quem está feliz com Jesus aí? Vocês estavam com saudade de virar para o irmão do lado e falar para ele? Eu estava com saudade de falar isso. A máscara é ruim, né? Ninguém dá amém com a máscara. Quando o pregador virar e falar assim, tira suas máscaras, vocês vão ver o que é tirar as máscaras. Não essa não pode ainda não. A outra pode tirar. Amém? Aqui fala em Mateus, no capítulo 4, versículo 23, fala que Jesus andava por todos os lugares, ensinando a palavra, pregando o reino de Deus e curando os enfermos. E hoje aqui nessa noite eu quero falar um pouco sobre Jesus curar as pessoas, sobre cura, sobre como Jesus curava, sobre o que as pessoas faziam para serem curadas através de Jesus. Deus falou muito comigo nessa semana sobre isso. A gente tem vivido um tempo terrível, a gente tem vivido um tempo onde muitas pessoas estão com medo, muitas pessoas estão em pânico, muitas pessoas, principalmente quando liga a televisão, misericórdia. A gente vai ligar no jornal, a gente já tem que tacar álcool em gel na casa inteira, porque só fala de morte, só fala de sofrimento, só fala de coisa ruim, não fala nada que presta. E o mais interessante é que em nenhum noticiário você escuta o número de curados, você só escuta o número de mortos. Eu fui pesquisar o número de curados e foi difícil de achar, porque ninguém fala dos curados, coitado. O povo está em casa feliz porque foi curado, ninguém fala deles. E esse é o nosso papel como igreja, através do que a gente aprende com Jesus. Ser cristão não é só um título, não é só um rótulo. Ser cristão é ser um mini Cristo, é fazer aquilo que Jesus fez enquanto ele estava aqui. E a Bíblia fala aqui que Jesus ia curando todo tipo de doenças e enfermidade entre o povo. O coronavírus ele chegou para poder parar, porque a igreja do Senhor tem que se levantar como voz profética para curar as pessoas. Sabe, na cidade de Anápolis, não, no Brasil, mais de 50% das pessoas já foram curadas dessa doença. Sim, a gente vive numa terra onde... Eu sei que não é verdade aqui lá, mas parece que é, né? Deus é brasileiro. Não é não, mas parece que é. É o país onde tem o maior número de curados. Mas por que a gente vive olhando só para as tragédias? Por que a gente vive olhando só para as mortes? Se a gente serve um Deus que é um Deus de cura, que é um Deus de libertação, que é um Deus de milagres.
Sabe, essa doença, esse mal, ele não conseguiu nos parar como igreja. Literalmente a gente tem passado a viver aquilo que a gente tanto pregou, que é nós somos a igreja, nós somos o templo do Senhor. E literalmente de 2 meses para cá, de repente, eu amo essa palavra de repente. Um dia o Rafael me mandou uma mensagem e ele perguntou assim, o que Deus tem falado com você nesses dias? Eu falei assim, Deus tem me falado de repente. Um dia a gente estava aqui no domingo, todo mundo feliz no culto, e de repente, na segunda-feira, estava tudo parado. De repente, na segunda-feira, estava tudo fechado. De repente, na segunda-feira, estava todo mundo em casa, e a gente para e olha, nossa, ontem no culto, a gente parou e olhou, ontem no culto eu podia ter abraçado teu irmão, que agora eu não sei nem quando eu vou abraçar de novo. Esse mal, ele tirou de nós o que a gente mais ama fazer, que é amar, que é abraçar, que é estar junto, que é o carinho, o afeto, que é a comunhão. De repente, tudo saiu, tudo acabou, a gente estava cada um trancado dentro da sua casa. Mas a igreja não parou, porque nós levamos a igreja para cada casa. Cada casa virou uma igreja. Se na sua casa você abria lá o YouTube, o Facebook e colocava o culto, a sua casa era uma igreja do Senhor. O Satanás fechou uma igreja, que é essa aqui, mas nós abrimos milhares de igrejas dentro das casas dos irmãos. Para quê? Para levar um Deus de cura, para levar um Deus de libertação. Se você for ver, a maioria das palavras nesses dias tem vindo para essa linha de cura. Porque a gente acredita num Deus que cura, num Deus que liberta, num Deus que transforma. E é isso que Mateus ele começa escrevendo sobre Jesus. Jesus ia por todo lado curando os enfermos. Sabe, trazer o reino de Deus é trazer cura, é trazer libertação. A gente tanto fala que aqui a gente é só passageiro, que a nossa casa é mesmo no céu. Então, sempre que alguém vem de outro estado para um estado diferente, ele tenta levar um pouquinho da casa dele para aquele lugar. Então vamos trazer um pouquinho do céu para a terra. A Bíblia fala que no céu não tem choro e não tem ranger de dentes. Então vamos parar com essa tristeza dentro das igrejas, vamos parar com essa tristeza dentro dos nossos lares. Vamos viver o céu na terra, vamos viver a alegria do céu, vamos viver a glória do céu, vamos viver as curas no céu. Aqui dentro das nossas casas, dentro das nossas vidas, aqui na terra. Para nós sermos como Jesus, que ia por todo lado, pregando o evangelho e curando todos os enfermos. Mas é engraçado, e aqui a gente vai viajar um pouco aqui na Bíblia. Eu fui pesquisar algumas curas de Jesus, que são milhares. Mas em cada cura, não só Jesus fazia diferente, mas as pessoas agiam diferente. E é isso que eu quero trazer nessa noite. Como as pessoas agiam, o que as pessoas faziam ou tinham que fazer para serem curadas, para a realização desse milagre. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo lá em Marcos, no capítulo 5, no versículo 33. Marcos capítulo 5, versículo 33. Diz assim: então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé te salvou. Vá em paz e fique livre desse mal. Aqui é uma passagem que todos nós conhecemos, que é da mulher do fluxo de sangue. Onde ela vai, Jesus está na multidão, a mulher vai, toca na ponta das vestes de Jesus e ela é curada. Eu li só o finalzinho, mas o que eu quero trazer
de aprendizado para a gente com essa mulher. Nós precisamos olhar para a ousadia dessa mulher. Essa mulher, ela foi totalmente ousada. Ali era um lugar que, de acordo com a lei, ela não poderia nem estar, que a Bíblia fala que há 12 anos ela sofria disso. E a Bíblia fala nas leis de Moisés que uma mulher, quando tivesse com fluxo de sangue, ela não podia se misturar com as outras pessoas. Ela não podia estar ali no meio das outras pessoas. Então o que acontece? Ela já estava num lugar onde ela nem podia estar, de acordo com o povo, de acordo com a lei. Ela foi ousada. Ela tocou numa pessoa, na verdade já deve ter tocado em várias pessoas, né? Que a Bíblia fala que lá era uma multidão de pessoas. Então com certeza para chegar a Jesus ela saiu esbarrando em várias pessoas que ela não poderia nem fazer isso. Mas a ousadia dela, junto com a fé dela. O engraçado é que em todos os milagres a gente vai ter fé. Por isso que eu nem separei fé aqui para a gente falar que a fé é a base do cristão. Todo mundo tem que ter fé para começar, senão nada vai acontecer. Mas a ousadia daquela mulher de estar num lugar onde ela nem poderia estar, de tocar nas vestes de Jesus, coisa que ela nem poderia fazer, trouxe a cura dela. Ela foi curada de algo que a Bíblia fala que ela já tinha gastado todo o dinheiro dela com médicos, com os melhores médicos que tinha, nenhum tinha resolvido o problema dela. Mas a ousadia dela trouxe essa cura para a vida dela. E na Bíblia a gente vai lendo, a gente vê vários exemplos de ousadia. E a gente vê Zaqueu, que ele foi ousado o suficiente para subir naquela árvore, para poder Jesus notar ele quando a multidão passava. Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus, cara. Olha a ousadia de Zaqueu. A gente cantou tanto, entra na minha casa, entra na minha vida. Mas para Jesus entrar na casa de Zaqueu e entrar na vida de Zaqueu, Zaqueu teve que ser ousado. Ousado o suficiente para subir numa árvore, para poder ser notado por Jesus. O quanto você tem sido ousado para fazer algo para Deus, para fazer algo por Jesus. Então uma frase que eu gosto demais, que ela fala assim: qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Qual foi a última vez que você foi ousado o suficiente para começar algo novo, para fazer algo novo, para se arriscar em algo novo? A ousadia, junto com a fé que nós temos em Deus, vai nos levar a fazer o impossível. Seja ousado. Seja ousado no trabalho. Seja ousado na escola, na faculdade. Seja ousado para pregar a palavra de Deus. Seja ousado para fazer coisas que você nunca imaginou que você seria capaz de fazer. Carregue com você essa ousadia que é capaz de transformar o mundo. Sabe, os discípulos só pregaram a palavra de Deus, só foram levar a palavra de Deus para todo lado, depois de Atos 2, porque eles foram ousados. Pedro foi ousado de, em Atos 2, eles levantar e pregar para aquela multidão. E por causa da ousadia de Pedro, mais de 3.000 pessoas aceitaram Jesus. O quanto você tem sido ousado para falar de Jesus. O quanto você tem sido ousado para levar a palavra de Deus às pessoas. O quanto você tem sido ousado para usar dos benefícios de Deus consigo mesmo. Até para isso a gente precisa ser ousado. Porque não é errado a gente receber, a gente recebe também, não é só levar. Mas para isso a gente tem que ser ousado. Ousado a entrar no mais íntimo de Deus. Ser ousado. E agora a gente vai um pouquinho mais para frente em Marcos, no capítulo 10, no versículo 49.
Diz assim: Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? E o cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Só até aqui. Essa é a história do cego Bartimeu. Eu creio que todos nós conhecemos. Mas o que eu quero trazer para a gente com a história desse cego é que foi preciso ele sair da sua zona de conforto. Ele ouviu que Jesus estava passando por ali, ele ouviu o barulho da multidão, ele entendeu que era Jesus e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, e o povo tentava calar ele, e aí que ele gritava mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Jesus escuta ele e manda chamar ele. Jesus podia muito bem curar ele de onde Jesus estava. Mas Jesus chama ele, ele precisa sair da sua zona de conforto, que era ali onde ele estava provavelmente sentado ou deitado no canto. E a Bíblia fala que ele tira a sua capa e vai até Jesus. É sair da zona de conforto, é tirar aquilo que te traz aconchego suficiente, que te impede de ir até Jesus. É indo até Jesus que nós entendemos e passamos a viver o milagre em nossas vidas. Aquele cego só foi curado porque ele saiu da zona de conforto. Que ele saiu de onde ele estava acostumado a ficar sempre ali pedindo esmola e foi até Jesus. Ele saiu daquilo que ele estava acostumado a viver e foi até Jesus. É hora da gente sair daquilo que a gente está acostumado a fazer e ir até Jesus. Você nunca vai ver aquilo que você não tentar fazer. Você nunca vai ver aquilo acontecer se você não tentar, se você não sair da zona de conforto, se você não for ousado. O milagre nunca vai acontecer na sua vida se você continuar apenas sentado, murmurando. Ah, porque com fulano de tal aconteceu e comigo não, mas o que você fez? Você saiu do lugar, você fez algo, você se movimentou, você se caminhou para aquilo. Você foi até Jesus, você tirou aquela manta que te cobre do seu aconchego, do seu calor, da sua casa, e foi até Jesus e foi até Ele para buscar o seu milagre. É aí que nós vemos a diferença, é saindo da zona de conforto. A zona de conforto é sempre bom, é sempre onde você tem paz, é sempre onde você tem sossego. Aquele cego estava quietinho lá no canto dele, ele saiu da zona de conforto, ele foi para o meio da multidão. E ele foi correndo, a Bíblia fala que ele deu um salto e foi correndo até Jesus. E o povo teve que ajudar ele para chegar até Jesus. Mas ele foi correndo, ele saiu do seu lugar e foi atrás do seu milagre. Assim como Pedro, lá em Mateus 13, que ele sai e anda sobre as águas, ele sai do barco, a zona de conforto dele era o barco, onde ele estava seguro. Ele estava seguro dentro do barco, tanto que os outros 11 ficaram dentro do barco, que o barco trazia segurança. O barco era a zona de conforto. Mas ele decidiu sair da zona de conforto e ir até Jesus. E aí a gente vê Pedro andando sobre as águas. A gente não vê, a gente lê. Eu queria ter visto. Pedro andando sobre as águas. Pedro fazendo o que 11 pessoas podiam ter feito e não fizeram. Porque ele saiu da zona de conforto. Ele deu um passo de coragem. Ele foi ousado para poder ir até Jesus. Pedro vivenciou e pôde contar um milagre.
enquanto os outros 11 puderam contar apenas uma história do que... Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse ao homem da mão ressequida: levante-se e venha para o meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Versículo 10. Então Jesus, olhando para todos que estavam ao seu redor, disse ao homem: estenda a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Fala assim comigo. Jesus falou para ele... A máscara atrapalha, eu sei disso. Fala assim: venha para o meio. Aleluia, que saudade de falar isso. Aquele homem precisou sair. Jesus estava dentro do templo e aquele homem estava com a multidão. E Jesus estava no meio do templo. E aí Jesus chama aquele homem para o meio, para ele poder ser curado. Mais uma vez, Jesus podia sim ter dado só uma palavra e ter curado aquele homem onde ele estava. Jesus podia ter feito isso. Mas Jesus manda aquele homem vir para o meio. Tem algumas traduções que falam: venha para o caminho. E é sobre esse caminho que eu quero falar com você. Jesus, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quando Jesus fala para aquele homem: vem para o caminho, ele está falando assim: vem para mim. Quando Jesus fala para aquele homem: vem para o meio, vem para o caminho, ele fala: vem para mim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A gente tem que parar de andar à beira da estrada e passar a andar no caminho que é Jesus. O caminho que nos leva à salvação. O caminho que nos traz a cura. O caminho que transforma as nossas vidas. O único caminho é Jesus. O único caminho que te leva à salvação. Porque tem o caminho que te traz perdição. Mas Jesus, ele é o caminho. O caminho. É o que te traz vida, que te traz salvação, que te traz cura. Sim, ele é o caminho. Aquele homem só foi curado porque ele veio para o meio, porque ele veio para o caminho que era Jesus. Ele veio até Jesus. A gente tem que parar de viver à beira do caminho e começar a caminhar e a andar no caminho. Não vai ser fácil. A Bíblia fala que não vai ser fácil. A Bíblia fala: no mundo tereis aflições. Jesus fala: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É engraçado que eu estava ontem lá em casa e eu fui pesquisar a palavra aflição. Eu tinha escutado isso em uma das lives aí que eu estava assistindo. E aí eu fui pesquisar. Um dos significados de aflição, uma das raízes da palavra, significa... Agora me fugiu a palavra. É confinamento. E o que a gente está vivendo, né? Confinamento. Então até nisso Jesus já tinha falado: no mundo tereis confinamento, que é uma das raízes da palavra aflição. Jesus, ele meio que estava pronto para tudo quando ele falou os trem aqui. Até no corona ele pensou na época. Confinamento, aflição, dor, sofrimento. A gente está passando por isso, a gente tem visto isso. A gente tem vivido aflito, muitas pessoas têm vivido aflita, com medo. Tem gente que está com medo de sair de casa. Tem gente que está com medo de vir para a igreja. Mas Jesus fala: tem de bom ânimo. Calma. Calma. Vem para o caminho, que é Ele. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Se a igreja se posicionar no caminho certo. Se a igreja se posicionar nele, que é o caminho. Se a igreja se posicionar nele, que é a verdade. E se a igreja se posicionar nele, que é a vida, tudo já deu certo. Não é que vai dar, já deu certo. Porque é Ele. É Ele que faz. É Ele que é Ele que traz.
Sim, é tudo por Ele, tudo para Ele, tudo por meio dEle. Tudo volta para Ele, é tudo para a honra e para a glória dEle. Não é eu, não é o pastor, não é o Rafael, não é quem canta, é Deus, é Jesus. É Ele que traz cura, é Ele que traz salvação. É Ele. Está tudo na palma das mãos dEle. Ele tem o controle de tudo. Deixa eu te falar, Ele não perdeu o controle. Não, Ele não perdeu o controle, Ele tem o controle de tudo. Não está nada perdido, está tudo nas mãos dEle, está tudo no controle dEle. Ele comanda tudo. Se Deus fizer assim, se Ele estralar um dedo, acaba isso tudo. Acaba. Mas a gente precisa aprender muita coisa ainda, por isso que ainda não acabou. Que isso tudo é um aprendizado. Tudo que a gente está vivendo, tudo que a gente está passando é um grande aprendizado. No final do ano passado, Deus me falou que esse ano seria um ano de experiência. E tem experiência maior do que passar por uma pandemia, quarentena dentro de casa. Eu estava até brincando lá, daqui 30, 40 anos a gente vai poder falar para os meninos, para os filhos, para os netos. Passou por uma pandemia, um trem doido, eles vão ver no livro de história deles lá, e nós vai poder contar aquilo que a gente viveu. É experiência. É experiência, não é boa, mas é uma experiência. Não é o que a gente estava esperando, mas é uma experiência. É um aprendizado, é um caminho de aprendizado. E é no caminho, tem até a música, porque a música do Lázaro, né? O deserto é a escola do Senhor. Então, se você está passando pela essa prova que é o coronavírus, vai dando glória a Deus, porque vai acabar. É dando glória a Deus, é se alegrando no Senhor. Quem aí está feliz com Jesus? Amém. Não tem coronavírus que segura nós. O coronavírus que lute. Porque ninguém para a igreja do Senhor. Ninguém. É a gente ir para o caminho que é Jesus. Em João, capítulo 11. João no capítulo 11, versículo 41. Diz assim: então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados, com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então Jesus lhe ordenou: desamarre-no e deixem que ele venha. Aqui é a ressurreição de Lázaro. Já tinha 4 dias que Lázaro tinha morrido, e Jesus chega a tal lugar. Mas eu quero falar de algo diferente. Eu quero falar de intimidade. Mas como assim, Mateus? Alguns versículos atrás, no versículo 35, fala assim: Jesus chorou. Jesus, ele chora porque ele era amigo de Lázaro. Jesus, ele chora porque ele era íntimo de Lázaro e da sua família. Lázaro, podemos dizer assim, era um amigo íntimo de Jesus. E a intimidade comove o coração do Pai. Aqui Lázaro tinha morrido, e a Bíblia fala que Jesus chega lá e ele chora. Ele foi comovido pela morte do seu amigo íntimo. Deixa eu te falar algo. Se você está triste, se você está passando por um momento de angústia, mas você é íntimo de Jesus, íntimo de Deus, você vai comover o coração de Deus.
E Ele vai mudar a sua vida, vai transformar a sua vida. Seja íntimo. Intimidade. E lá em Marcos 5, um pouco depois da história da mulher do fluxo de sangue, Jesus ressuscita a filha de Jairo. E se a gente for pegar também, quando Jesus vai entrar dentro do quarto da menina, Ele leva com Ele apenas Pedro, Tiago e João, porque eram os discípulos mais íntimos de Jesus. Nesse momento de dificuldade, a intimidade com Deus faz toda a diferença. Eu estava conversando com uns amigos meus e eles falaram, eu tenho certeza que esse foi um tempo onde as pessoas ficaram mais íntimas de Deus. Quem quer, porque quem não quer, desvia de vez. E é igual o Rafael fala, esse vai ser um momento lindo quando a igreja voltar a se reunir toda de novo. Que vai ser aqueles que estão cheios de sede de Deus, e aqueles que viram que precisam de Deus e estão vindo para buscar a Deus. Aí é a junção perfeita. Aí Deus vai vir com poder, com glória, com transformação. E aí a igreja do Senhor vai se levantar ainda mais forte do que ela foi parada. Mas para isso a gente precisa de intimidade. A gente reclamava tanto da falta de tempo. Agora a gente passou a ter tempo. E a gente precisa usar esse tempo para ter uma intimidade com Deus. Mateus 6,6, Jesus fala, entra para o teu quarto, fecha a tua porta e ora para o seu pai que está em secreto. No original, essa palavra quarto, ela é tipo a despensa da casa onde o povo guardava os alimentos. Ou seja, é ali onde você vai buscar alimento. É ali onde você vai buscar aquilo que você precisa para se encher espiritualmente. É nessa intimidade, é num lugar mais íntimo com Deus. É na intimidade que você vai se abrir para o seu Pai. É na intimidade que você vai contar o que você tem passado, que você vai contar o que você tem vivido, que a sua vida você vai sentir uma transformação em você. Você vai sentir algo novo, um refrigério, É lindo, você precisa viver isso. E se você fala assim, Mateus, mas eu não sei nem o que falar quando eu entro para o meu quarto, então fica calado, que Ele vai falar. E se Ele não falar, fica lá, que Ele vai vir, Ele vai te abraçar. E se possível for, começa a chorar. E se você não der conta de chorar, põe um dedo dentro do olho e começa a chorar, que você vai sentir melhor ainda. Nesse momento de intimidade com Deus. Nesse momento, é o momento onde Deus revela o que Ele quer para você. E é onde você traz para Ele aquilo que você tem feito por Ele. É no momento de intimidade. É através dessa intimidade que nós vamos sair dessa situação. É através dessa intimidade que a gente vai sair desse momento de dificuldade. É com intimidade com o Pai que a gente vai ver a nossa vida ser transformada, a gente vai ver a nossa cidade ser transformada, a gente vai ver a nossa nação ser transformada, a gente vai ver o mundo ser transformado. É com intimidade. A gente estava conversando esses dias aqui, eu e o Rafael, e mais algumas pessoas, e a gente falando de pessoas que apareceram do nada, pastores que do nada apareceram. Mas a gente falando, não é do nada. A gente não sabe o que a pessoa passou há anos e anos e anos atrás de luta, de intimidade, de secreto com o Pai, para depois explodir e aparecer nacionalmente. Não é do dia para a noite que a pessoa aparece, que a pessoa explode, não. Você tem que ter vida íntima com o Pai. Você tem que ter intimidade com Ele todos os dias. Aí um dia, Ele vai te tirar lá do secreto e vai te colocar na lâmpada para poder iluminar todo lugar. Para poder iluminar todo o ambiente. Mas é de muito tempo de intimidade com o Pai. Não é do dia para a noite. Eu queria chamar o louvor aqui.
que para a gente entender que a gente precisa viver uma vida constante de busca em Deus, para que as pessoas comecem a buscar Deus em você. As pessoas só vão ir atrás de você, atrás do Deus que você vive, do Deus que você mostra, do Deus que você demonstra para as pessoas quando você estiver buscando esse Deus lá no seu secreto. Quando você estiver íntimo desse Deus lá no seu secreto. Quando Deus vê que você é ousado o suficiente para fazer o que Ele quer de você. Quando Deus vê que você está pronto para sair da sua zona de conforto e ir para onde Ele quer que você vá. Quando Deus vê que você está íntimo dEle para você poder ir. Quando Deus vê que você está sim, andando no caminho de verdade. É nesse momento que as nossas vidas vão ser transformadas. É nesse momento que nós vamos ser restaurados. Eu queria que você que pode, se coloque de pé. E feche os seus olhos e começa a ver uma nova vida sua em Deus. A viver algo novo que você tem com Deus. Deus está aqui nessa noite e Ele quer transformar a sua vida. Ele quer mudar a sua vida. Onde você estiver aí me ouvindo, na sua casa, Deus quer mudar a sua vida. Deus está pronto, Ele sempre está pronto para te transformar, para te moldar, para te dar algo novo dEle para você. Basta você querer, basta você buscar, basta você clamar, como todas essas pessoas fizeram. A mulher estava onde ela nem podia estar. O cego gritava loucamente por Jesus. Zaqueu subiu numa árvore. É o momento de você fazer algo. Faça algo para Deus. Faça algo que talvez você nunca fez. Esteja pronto para viver essa nova vida com Deus. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Eu sou melhor para Deus nessa noite. Que me render e te adorar.
que há em mim. Quero te ofertar. Oferte tudo que você tem para Deus nessa noite. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Oh, meu Senhor. Não importam as circunstâncias, te adorarei somente a ti, Jesus. Aleluia, Deus. Adore a Deus, adore a Deus. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Aleluia, aleluia. Pai, obrigado. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez diante de Ti, ó Pai. Obrigado pela oportunidade, ó Pai, de podermos Te adorar, por sermos livres para Te adorar, por sermos livres para Te louvar, por sermos livres para Te servir, ó Pai. Obrigado. Obrigado por estarmos na Tua casa, na Tua presença mais uma vez, ó Pai. Obrigado por estarmos levando a Tua palavra para todos que não podem estar aqui, meu Pai. Obrigado por mais um culto na Tua casa, ó Deus. E nós sabemos que o culto continua. O culto continua através de nossas vidas. O culto continua através do que nós somos, através do que nós vamos fazer e através do que nós seremos a partir de hoje, ó Pai. Ousados, nós andaremos no caminho, nós seremos íntimos, ó Deus, e nós sairemos da nossa zona de conforto para podermos viver uma vida totalmente entregue a Ti, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz, ó Pai. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia.